Coletivo. É um grupo de pessoas que atuam juntas. No nosso caso, atuam juntas para transformar a realidade local, para melhorar a vida das pessoas. Comunicação. É comunicar-se, é quando o problema de um interessa ao outro. A comunicação pode transformar a realidade. Comunicação é alcançar o outro. Cidadã. É saber que tem direitos e lutar por eles. É pertencer. O Coletivo de Comunicação Cidadã é formado pelos egressos dos cursos do Instituto Ubíqua. Fez um curso conosco? Fique por aqui e ajude a formar mais gente para atuar com comunicação colaborativa e solidária. Contribua com a formação política da sua e de outras comunidades e atue no ecossistema Nestante. Não falta lugar para comunicar, viu? Tem um aplicativo Nestante, a mídia social para compartilhar soluções. Tem a TV Nestante para a gente aparecer no YouTube. Tem o site e outras mídias sociais. Tem muita coisa por aqui. Faça parte do Nestante, Coletivo de Comunicação Cidadã do Instituto Ubíqua, e seja o protagonista desta mudança. Olá pessoal, tudo bem? Você já está participando do concurso A Vida Acontece na Estante? Se não, ainda dá tempo de participar e você ainda concorre a um smartphone novinho e de quebra ainda divulga uma boa prática que acontece na sua região, tá bom? Mas olha só, as postagens só são válidas até o dia 15 de agosto, tá? Então vai na estante fazer a sua inscrição, beleza? E não esquece de usar a hashtag A Vida Acontece na Estante. Olá, sejam bem-vindos para o nosso chá de cultura da Academia Piauiense de Letras. O Dilson, ele está tendo problemas de conexão, mas talvez agora ele consiga entrar. Vamos aguardar. A exposição sobre a trajetória de vida e profissional do professor, jurista e acadêmico Celso Barros Coelho está aberta à visitação pública no Shopping Rio Poti. A mostra é comemorativa dos 100 anos de vida de Celso Barros e foi levada ao Shopping Rio Poti dentro das comemorações da Semana do Advogado. Ontem estiveram presentes ao ato da abertura da exposição os presidentes da OAB do Piauí, Celso Barros Coelho Neto, da Academia Piauiense de Letras, Osmo Tavares, do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, Fonseca Neto, e da Academia Piauiense de Letras Jurídicas, que é a FIDES Angélica. O homenageado pertence a essas 4 instituições. A exposição está aberta à visitação pública no hall da entrada principal do shopping no térreo. Boa tarde, estamos iniciando mais um Chá das 5, o programa de livros e ideias da Academia Piauiense de Letras. As capitanias do Maranhão e do Piauí foram alvo da expansão da fronteira de conquista e ocupação luso-maranhense e luso-baiana, desde o final dos séculos 17 e 18. O estudo dessa organização territorial durante a expansão portuguesa no Brasil é o tema de um dos livros do professor universitário maranhense e pesquisador Samir Lola Roland, que temos a honra de entrevistar hoje. O professor Samir Roland é graduado em Ciências Humanas pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Filosofia e Ciências Humanas pela mesma instituição, é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, na Universidade Federal do Pará. Atualmente é doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História e Conexões Atlânticas pela Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, professor Samir. É um prazer imenso tê-lo hoje no programa Chá das 5. Boa tarde, Vanise. Na verdade, eu que tenho a agradecer, né, e dizer que é uma honra também poder participar do programa. Bom, professor Samir, eu começo perguntando por que abordar as histórias das antigas capitanias do Maranhão e do Piauí juntas? Bom, é importante entendermos, né, que no período colonial
não havia muito bem definida a fronteira do estado do Maranhão e do Piauí. O Piauí ele só veio a ser criada como capitania, né, em 1718, né, com a sede na Vila da Mocha, né? O primeiro governador do Piauí só veio assumir em 1759. Então, durante todo esse tempo, a capitania ela ficou subordinada aos governos de Pernambuco e da Bahia. E na primeira metade do século XVIII, o Piauí ele vai ser administrado pelo Maranhão, né? Então, sendo que as autoridades do estado do Maranhão administravam sobre diversos assuntos, né? Desde da ocupação, da defesa da terra, assuntos políticos, administrativos, militares, né? Então, o Piauí ele vai ser, na verdade, uma capitania que vai estar subordinada ao Maranhão durante a primeira metade do século XVIII. E, recuando no tempo, ainda na segunda metade do século XVII, o Piauí ele era assim, administrado por Pernambuco e Bahia. Então, não faz sentido nós entendermos o Piauí se não entendermos também a história tanto do Maranhão, mas também do lado da Bahia, Pernambuco, porque eram regiões que estavam ali em diálogo, né? E as autoridades elas estavam preocupadas com a ocupação desse imenso sertão que era, né, o Piauí, mas também que eram os sertões aí da Bahia, Pernambuco e também o sertão maranhense. Então, toda essa região ela vai ser um motivo de preocupação das autoridades portuguesas. Professor Sami, o que significou o Vale do Parnaíba como espaço para a colonização do Maranhão e do Piauí? Bom, o Vale do Parnaíba, que inclusive é um conceito que nós procuramos atribuir a essa região, toda essa região que nós estudamos, né, desses sertões, e ele tem um significado muito diferente dos dias de hoje, né? Porque hoje o Rio Parnaíba ele representa uma fronteira natural entre o Maranhão e o Piauí, né? Só que naquele tempo o Parnaíba, né, ele representava um eixo de conexão entre o Maranhão e o Piauí, né? Que acabava por dar sentido a essa região que compartilhava das mesmas características, né? Através dos recursos hídricos. A gente sabe que esse sertão maranhense é uma região repleta de vários rios, né? O Piauí também tem muitos rios importantes que vão ser fundamentais para a criação do gado, né? E também para o abastecimento da população do sertão. Então, essa característica vai determinar a organização do espaço e a constituição daquela sociedade. Então, o Parnaíba ele vai ser a região ali, o rio, né, que vai caracterizar a ocupação desse espaço, né? O Parnaíba ele vai ser um eixo de conexão entre o Maranhão e o Piauí, né? Diferentemente do que se pensa hoje, né? Que, na verdade, hoje é um marco de divisão, né? Mas naquela época era um marco de conexão entre as duas regiões. E, na verdade, naquele tempo era apenas uma região. Professor, para pesquisar e escrever sobre a ocupação do Vale do Parnaíba, o senhor recorre a conceitos como paisagem, região, fronteira, território e territorialidade. Por que essas escolhas como fundamento de sua narrativa? Bom, estes conceitos que são próprios da geografia, eles nos permitem compreender a categoria espacial, que é tão relevante assim como a categoria do tempo, né, para nós historiadores, né? Só que nós historiadores estamos mais acostumados a problematizar nossas escolhas e recortes temporais de pesquisa, né?
Mas a categoria espacial cada vez mais vem se tornando preocupação de muitos pesquisadores e mostra-se também fundamental para compreendermos processos de ocupação de diversas localidades da América Portuguesa, né, durante o período colonial. Então, as categorias espaciais, ela nos permite compreender como é que esses indivíduos eles se apropriavam desse espaço, como eles davam sentido para esse espaço que eles estavam ocupando, e como cada região ela vai ter um significado e uma importância, né, durante esse processo. Então, essas categorias elas permitem compreender desde as representações que esses indivíduos tinham daquele espaço que eles estavam ocupando, até mesmo de aspectos físicos, né, aspectos das características de elementos que, por exemplo, que compunham a paisagem, né, como é que esses elementos eles aparecem nos relatos históricos, né, bem como a noção de fronteira, ou seja, como é que esses indivíduos, ao passo que eles iam se apropriando da região, eles iam, ao mesmo tempo, dando sentido, né, e uma característica para essa região que eles estavam ocupando. Então, o sertão, por exemplo, só para ter uma ideia, é um tema que vem sendo discutido em várias áreas do conhecimento, né, desde as artes, também no cinema. O sertão ele vem sendo discutido por historiadores, sociólogos, então há uma preocupação de entender que território, que espaço é esse que está sendo, que foi durante muito tempo, por exemplo, o sertão, ele passou por muito tempo, era uma região que habitavam diversas populações indígenas, e no decorrer, desde o início da colonização, os portugueses eles vão, gradualmente, isso vai ser um processo muito lento, né, que eles vão passar a ir adentrar essa região e iniciar ali ocupações, né? Iniciar ali um povoamento nessa região. Então, é preciso entender que era uma região de diversas populações indígenas. Então, entender ao mesmo tempo a chegada dos portugueses nessa região, a gente consegue entender todas as dinâmicas e problemáticas que envolveu todo esse processo colonial. Por isso que e a relação também desses indivíduos com o espaço. Por isso que é importante entender não apenas a categoria de tempo, né, que é tão cara aos historiadores, mas também entender a questão do espaço como outra categoria fundamental nessas análises dessas conjunturas históricas, né, e geográficas. Professor, para desenvolver o seu estudo sobre a conquista e a ocupação do Vale do Parnaíba, o senhor explora fontes primárias de documentação do Arquivo Histórico Ultramarinho e registro de terras do Arquivo Público do Pará. O que esses documentos trouxeram de informações até então reveladas? Bom, esses documentos, eles até então pouco explorados, né? E muitos documentos inéditos, é bom destacar isso, né? Por exemplo, as próprias concessões de Carta de Sesmarias, né? E confirmações de Sesmarias do Arquivo Público do Pará, nos revelam detalhes do processo de ocupação, os conflitos em torno da terra, que envolveram os próprios colonizadores, indígenas, autoridades régias, no decorrer dessa expansão portuguesa. Então, a abordagem da totalidade desse fenômeno, que inicia aí na segunda metade do século XVIII e que se estende durante a primeira metade do século XVIII, foi fundamental descortinar elementos para entendermos a formação do Maranhão e do Piauí. Então, essa documentação ela permite entender uma perspectiva mais ampla essa conjuntura de ocupação, né, e de apropriação do território. Então, é bom deixar claro, por exemplo, as cartas de Sesmarias, que até então tinham sido pouco pesquisadas. Na verdade, acredito que eu fui o primeiro a fazer um levantamento de toda essa documentação de Sesmarias, que totalizou 987 concessões, 175 confirmações de Sesmarias. Foi possível entender as principais localidades que esses indivíduos eles instalaram as fazendas, né? Quem eram esses indivíduos,
Também foi possível entender quais foram as principais justificativas que eles utilizavam para adquirir a terra, né? Isso foi, por exemplo, uma das justificativas utilizadas era o combate aos indígenas que habitavam a região, né? A guerra aos índios, né? Outra justificativa foi a demarcação das terras, né? Que era interesse da coroa portuguesa, você demarcar aquela terra que você estava ocupando, e também diversos outros interesses, como o pagamento do dízimo, a coroa, né, que era do interesse da coroa portuguesa, o pagamento do dízimo, né, e várias outras justificativas, como já esse indivíduo já está ocupando há muitos anos a terra, era uma justificativa também muito adotada por esses indivíduos. Então, havia inúmeros argumentos para que essa terra ela fosse adquirida, né? Então, é uma documentação que foi possível pesquisar com mais profundidade no meu mestrado, né? Então, é uma documentação que eu poderia dizer assim, apesar de muitos pesquisadores já tinham conhecimento de que havia essa documentação, mas até então ninguém ainda tinha feito esse levantamento, né, de toda essa documentação. E a própria característica dessa documentação está no Pará, né? Mesmo sendo relativo ao Maranhão e Piauí, essa documentação estava no Pará. E poucos pesquisadores sabiam disso, poucas pessoas sabiam disso. Então, no meu mestrado, eu consegui, né, fazer esse levantamento. Inclusive, eu agradeço muito ao meu orientador, né, o professor Rafael Chamboleron, que me deu todo o apoio, né, todo o auxílio que foi necessário para fazer essa pesquisa. Então, volto a dizer, o Arquivo Histórico Ultramarino, que é uma documentação que muitos pesquisadores já vêm pesquisando há muito tempo, mas quando se fala de Maranhão e Piauí, ainda tem poucos estudos, principalmente em relação a esse tema. Então, eu posso dizer assim que o meu estudo, né, a minha pesquisa, ela é uma pesquisa que, mesmo sendo mais recente, ainda é pioneira quando se trata dessa temática, que ainda é pouco estudada, apesar de muitos estudos clássicos, mas que são referentes a outras capitanias, né, já terem estudado. Posso citar vários trabalhos aqui. No Maranhão, a gente tem, por exemplo, o trabalho da Maria do Socorro Coelho Cabral, mas aí, fora os clássicos, né, que estudos mais recentes vêm sendo realizados sobre esse tema? Então, acredito que há um caráter inédito e, ao mesmo tempo, pioneiro quando se fala dessa região dos sertões, da capitania do Maranhão e do Piauí. Professor, vou tirar só um instantinho para a gente cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando agora. Boa tarde, Silvio Nobre. A Esmeralda Silva também nos cumprimenta. Marilene Moura, cumprimentando a todos que fazem o Chá das 5, apresentador, entrevistado, internautas desse tão esperado chá. O Silvio, ele comenta que esse atraso na determinação da administração local da região trouxe danos que ainda persiste no desenvolvimento social e econômico. E a Marli também agradecemos a presença, ela concorda aí com o Silvio. Professor, as ocupações são fontes de conflitos. Quais conflitos no sertão do Vale do Parnaíba seus estudos examinam? Bom, basicamente, meus estudos, eles examinam os conflitos entre portugueses e indígenas, né? Mas também entre os próprios portugueses, oriundos de São Luís, Salvador, né? Que no decorrer desse processo de ocupação colonial, quando essas terras elas vão sendo ocupadas, né? E vão ser concedidas aos novos possuidores, porque a gente tem que destacar que é uma expansão que inicia na segunda metade do século XVII, né? Quando os governadores de Pernambuco e da Bahia,
eles vão conceder sesmarias para indivíduos, por exemplo, da Casa da Torre, né, o próprio Garcia de Ávila, né, Bernardo Pereira Gago e vários outros potentados, né, ligados a Pernambuco e a Bahia. Então, eles vão conseguir terras de 40 léguas, né? Vão conseguir terra de 40 léguas nesse sertão. Só que eles tinham o título, mas eles não ocupavam a terra. Essa terra ela vai ficar ainda por muito tempo sem ocupação, né? Sem ocupação portuguesa, né? Vai ser uma região de diversas ocupações indígenas, né? E aí o que é que vai acontecer? Quando esses possuidores, né, do Maranhão, eles vão chegar nessa terra e vão ocupar, vai haver novas concessões de sesmarias para esses indivíduos, porque uma das exigências da coroa portuguesa era que aquele que adquirisse uma carta de sesmarias, ele ocupasse de fato essa terra. Ele tinha que ocupar e tinha que desenvolver um empreendimento econômico. Dependendo da região, havia, por exemplo, nesse sertão vai ser a questão do gado, né, as fazendas de gado, que vai ser a economia determinante. Então, o sujeito ele tinha que ocupar a terra, tinha que desenvolver ela economicamente. Então, esses potentados da Bahia, eles não vão fazer isso, né? Eles vão muito pelo contrário, eles vão cobrar arrendamento aos moradores, né? Aqueles que estavam na terra, eles vão cobrar taxas, e isso não vai ser de interesse da coroa portuguesa. A coroa portuguesa ela vai querer receber os dízimos dessas terras, né? Da produção, que era 10% da produção econômica da terra. Então, devido a esse choque de interesses entre a coroa e esses particulares, né, vai haver uma série de conflitos, né? Por exemplo, isso gerou conflito de interesses. Alguns grupos de potentados não aceitaram de imediato a decisão da coroa portuguesa. Foi motivo de muitas discórdias, né? Violência. Esses potentados vão expulsar esses moradores ligados ao Maranhão, eles vão expulsar esses moradores do Maranhão das terras, né? Muitos vão lá, derrubam as cercas, né? Às vezes de forma agressiva, né? Expulsam esses moradores e às vezes acontecem conflitos que ocorrem até mesmo consequências bem piores, né? Então, esse é um conflito que a gente tem que entender que além do conflito entre portugueses e indígenas, vai haver também esse conflito entre particulares, entre moradores e sujeitos ligados à Casa da Torre, né? E a potentados nessa região. E os próprios conflitos com os indígenas, que vai também ser um conflito que vai acompanhar desde o início da colonização, porque muitos indígenas que não vão aceitar essa apropriação de suas terras, né, porque eles eram os primeiros povoadores, né, eles vão resistir a esse processo, né, eles também vão atacar fazendas, né, atacar como uma forma de defender a sua terra que estava sendo tomada, né, que estava sendo apropriada. E aí, nesses conflitos, a gente vai ver também a dizimação de muitos grupos indígenas, a destruição de fazendas de gado, índios que vão incendiar as fazendas, vão matar os gados, moradores que vão atirar nos indígenas, vão guerrear contra os índios, né? E a política dos próprios governadores do Maranhão, a gente pode citar vários governadores que adotaram como política atacar grupos indígenas, dizimar grupos indígenas, né? Por exemplo, o governador Cristóvão da Costa Freire, tem o governador Bernardo Pereira de Berredo, aí depois nós temos um governador que vai adotar uma política de paz, né? De pacificação. Por exemplo, o João da Maia da Gama, ele vai tentar fazer acordos com esses índios para
para poder expandir as fazendas de gado, ele vai conseguir chegar em um acordo com um grupo chamado Barbados, que era um grupo indígena muito conhecido nessa região, né, que tinha um poder, né, um domínio sobre muitas terras nessa região. E aí, aos poucos, né, essa expansão ela vai ocorrendo, né, e a gente pode dizer que esses índios, né, eles acabavam tendo poucas alternativas a não ser se submeter a esse regime de exploração de trabalho, né, nas fazendas de gado, nos aldeamentos missionários, né, e se converter também à religião cristã, né? Isso era uma das exigências, e principalmente a exploração do trabalho, né? Então, essa vai ser a realidade, né? Explorar o trabalho dos índios nas fazendas de gado, que é algo que vai ocorrer durante todo esse período, só que muitos índios vão ser dizimados por não se submeterem a essa condição, e também por não aceitarem perder as suas terras. Então, a gente tem praticamente vários grupos, milhares de indígenas que vão desaparecendo aos poucos no decorrer desse processo de conquista e ocupação. Quando nós chegamos na segunda metade do século XVIII, esses primeiros grupos que resistiam à colonização, por exemplo, os Barbados, a Croás, eles já não vão mais, alguns vão estar pacificados, né? E muitos já vão ter desaparecido, né? Já vão ser outros grupos que vão estar resistindo a esse processo. O certo é que desde a segunda metade do século XVII até a primeira metade do século XVIII, nós temos uma intensa resistência indígena nessa região. Praticamente, a gente tem mais de um século de guerras, né, entre portugueses e indígenas, como motivo principal a ocupação dessa terra. Professor, quais decisões e ações a coroa portuguesa adota para ordenar o povoamento no Maranhão e no Piauí nos séculos 17 e 18 e minimizar os conflitos vários que se estabelecem, né, na época? Só beber uma água aqui. Rapaz. Sim. Bom, na verdade, a questão das decisões da coroa, né, que você perguntou? Eu posso voltar aqui à pergunta? Pode. Quais decisões e ações a coroa portuguesa adota para ordenar o povoamento no Maranhão e no Piauí nos séculos 17 e 18 e minimizar os conflitos vários que se estabeleciam? Certo. Bom, na verdade, a questão do ordenamento da ocupação, na verdade, o que a coroa queria mesmo era fazer valer seus interesses, que era tornar a terra produtiva, né? E algo que muitos potentados da Bahia e de Pernambuco não conseguiram fazer durante décadas, né? Desde o século XVII, eles não estavam preocupados em tornar a terra produtiva para a coroa portuguesa, né? Esses potentados. Então, era urgente, né, para a coroa ocupar, defender essa terra contra estrangeiros, né? Porque a gente sabe que o Nordeste vai ser alvo, né, de uma ocupação, de uma invasão estrangeira. Por exemplo, em Pernambuco vai ter a ocupação holandesa, né? Em São Luís, já desde o início do século XVII, vai ter uma invasão francesa também, né? Então, a coroa estava preocupada em, primeiro, defender essa terra contra estrangeiros e também ocupar essa terra e tornar ela produtiva, tornar essa terra produtiva,
de forma com que ela conseguisse rendimentos através dessas ocupações, né? Que era o pagamento do dízimo, a partir, sobretudo, das fazendas de gado, né? Então, a produção econômica, os rendimentos que eles conseguiam adquirir através das fazendas de gado, eles tinham que pagar o dízimo para a coroa, né? Então, esses potentados, eles tinham interesses contrários à coroa portuguesa, pois eles cobravam arrendamento dessas terras, eles tinham lá o título. Então, eles permitiam com que colonos ocupassem a terra, aí eles cobravam uma taxa para esses colonos, né, que decidiam se submeter a esses arrendamentos. Então, eles pagavam para esses potentados. Em vez de pagar para a coroa, eles pagavam para esses potentados. Então, a coroa portuguesa ela vai ser totalmente contra, ela vai sair prejudicada nessa história, né? Então, por isso, né, tornou-se necessário para a coroa fazer uma redistribuição dessas terras em tamanhos bem menores. Então, a gente vai ver que já no início do século XVIII, com as novas concessões de Sesmarias para moradores ligados ao Maranhão, que vão para esse sertão, as terras já vão ter um tamanho bem menor, né? Não vai mais ser 40 léguas, como era para esse potentado, vai ser apenas 3 léguas de comprido e 1 de largo, que equivalia aproximadamente a 6 quilômetros, né? Era muita terra, era ainda muito extenso? Era. Só que comparado às 40 léguas, né, nós aí podemos multiplicar 6 vezes 40, vai dar, sabe lá, vai ser um verdadeiro latifúndio, né, que foi concedido para esses particulares. Então, a restrição do tamanho da terra vai ser uma das prerrogativas fundamentais para que a coroa portuguesa garantisse seus interesses na região. Assim como a questão da demarcação das terras, porque muitos indivíduos eles acabavam aumentando essa terra, eles pediam uma terra, e aí eles acabavam depois aumentando essa terra mais do que o tamanho que eles tinham solicitado. Por isso que era importante com que eles demarcassem a terra. E a coroa portuguesa ela vai fazer o possível para que todas essas exigências possam ser cumpridas na região. Então, através desse ordenamento, né, vai haver uma diminuição desse poder desses potentados nessa região no decorrer do século XVIII. Quando nós chegamos já na segunda metade, a gente já vai ver que a coroa portuguesa já vai ter um controle bem maior da ocupação da terra nessa região. Bom, professor, infelizmente nosso tempo encerrou. Gostaria de conversar muito mais. Tem participações aqui. Queria agradecer o José Manuel Marques, o Samuel também, que eles fizeram seus comentários. E por aqui a gente vai encerrando o Chá das 5 dessa quinta-feira. Só uma palavrinha, eu poderia fazer uma conclusão? Claro que sim. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Para mim foi uma honra participar do programa. Acredito que foram perguntas muito valiosas para a compreensão da temática desse meu livro, né? Sesmeiros, Poceiros e Indígenas, a conquista e ocupação no Vale do Parnaíba, século XVII e XVIII. Como vocês podem ver, é um livro que discute um processo muito importante para a compreensão da formação, né, do Maranhão e do Piauí de uma forma conectada. Então, entender todo esse processo, né, de ocupação nos permite entender a nossa sociedade hoje e como foi difícil com que esse território ele se tornasse o território que nós temos hoje. Então, acredito que essas perguntas elas foram fundamentais para a compreensão da temática do livro. E aí eu convido vocês a lerem o livro, tá? E estamos aqui sempre dispostos
tá, a dar a nossa contribuição. Um grande abraço a todos e eu agradeço. Bom, e nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui e o convite para que fiquemos juntos. Esse programa fica gravado nos canais da TV Nestante para ser revisto e compartilhado. Muito obrigada, um belo fim de tarde e até quinta. Tchau. Tchau.